Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. E a gente começa o ano de 2023 falando de sustentabilidade dentro das empresas, um tema para lá de atual e necessário dentro das corporações. Nós vamos falar da mudança comportamental que a sustentabilidade tem gerado, como a migração do foco em projetos sustentáveis para a inserção dos conceitos ESG, que ampliam a sustentabilidade para o setor ambiental, social e de governança corporativa, dentre outras preocupações que só têm a agregar e gerar economia para as empresas. Quem vai explanar esse assunto conosco é o biólogo Eduardo Buzin e a advogada Camila Leitão. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite para falarmos de um assunto tão relevante. Exatamente, eu quero falar sobre isso porque a gente está começando um novo ano e o programa voltado para empresários, voltado para as pessoas ligadas às questões corporativas, e a gente sabe que sustentabilidade é um assunto que veio para ficar. Sim. E muitas mudanças também têm acontecido, como a implantação dessas práticas ESG, que eu quero conhecer melhor nesse programa de hoje e apresentar para o nosso público. A gente sabe que falar de sustentabilidade nas empresas hoje é mais do que uma necessidade, né? É a questão de sobrevivência. A empresa que não se adequar, ela tende a sucumbir, não é isso, Camila? Exatamente, Fernanda. A gente, para poder falar, né, assim, para a gente entender a relevância desse assunto, eu gosto muito de trazer alguns números, assim, para pensarmos, né? Se considerarmos que há 2000 anos atrás nós estávamos falando que o planeta Terra tinha aproximadamente 300 milhões de habitantes. Em 1800 anos, nós triplicamos esse número de 300 milhões para 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. E nos últimos 220 anos, nós aumentamos isso, nós multiplicamos por 7. Nós fomos de 1 bilhão para 7 bilhões de habitantes nos últimos 220 anos. Ou seja, nós estamos falando assim que em 10% do tempo a gente elevou em 7 vezes o número de habitantes. Então, os recursos naturais, eles são, de fato, limitados, esgotáveis, são finitos, né? Então, quando a gente fala dessa questão da necessidade de sobrevivência, ela não é mais um superlativo, ela é real, né? Real. E como as nossas relações, né, primordialmente passam pelas relações de negócios e de consumo, né, as empresas, então, chegaram num momento que entenderam que não é possível mais manter somente um discurso de sustentabilidade. É preciso trazer isso para a prática. Para a prática, na realidade mesmo, Isso. dia a dia, né? Então, por que isso se tornou tão imprescindível? E vamos dizer assim, o que ela traz? Quais são as vantagens que essas práticas agregam às empresas? Bom, eu gosto também de não romantizar a sustentabilidade. A gente fala, é muito bonito o termo, né, tem sido muito utilizado, muito em voga, mas quando a gente romantiza a sustentabilidade, eu acho que a gente afasta ela exatamente da prática. E aí o que acontece? A gente precisa entender que a gente está vivendo num mundo extremamente individualista. Nós somos forçados a atitudes que ressaltam a primazia dos interesses individuais, né? Quando, na verdade, a sustentabilidade me obriga a pensar o coletivo, me obriga a pensar o todo. Verdade. Então, existe, de fato, um paradoxo aí, né? Mas, quando a gente vai ver a sustentabilidade na prática, a gente percebe que existem vantagens individuais, privadas para aquela empresa, né? E que são várias elas. A gente poderia citar como um aumento do valor da marca, um valor agregado à marca, né? Uma otimização de tempo, recurso, o que você acaba economizando nos processos também da empresa, além de vantagens competitivas, né? Então, isso, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente se pergunta muito, nós estamos implantando o termo sustentabilidade na empresa porque nós nos importamos ou porque nós pretendemos lucrar mais, lucrar com isso? E, de fato, a gente consegue obter vantagem nas duas áreas. Nas duas áreas, né? E a gente, quando fala de sustentabilidade, a gente está falando de mudança de comportamento. E trazer essa preocupação, como você mesma disse, para além das paredes da empresa, né? E preocupar
com o meio ambiente como um todo. E isso, na prática, ela traz benefícios para o meio ambiente e para a própria empresa, gerando lucro e gerando economia. Exatamente. Não é isso, Camila? Exatamente. Consumidores e investidores valorizam as empresas que têm práticas sustentáveis, a gente já sabe disso, né? Cuidar do meio ambiente das pessoas, atuar com ética e transparência são aspectos fundamentais para os negócios. Porém, tudo isso precisa ser medido para ser comprovado e informado, porque é aí que entram os indicadores ESG, que é esse assunto que está tão em voga. Mas, afinal de contas, o que são esses indicadores? Então, essa é a parte muito interessante, né, da sustentabilidade, porque é a forma como o mercado encontrou de comercializar, ou seja, de trazer para a prática, na verdade, esse termo que era muito vago de sustentabilidade. Então, criou-se essa expressão ESG, que são siglas, né, que representam meio ambiente, social e governança. E essa sigla surgiu em 2004, quando Kofi Annan, presidente da ONU, chamou 50 principais CEOs das instituições financeiras do mundo inteiro e apresentou um relatório que tinha o título de Ganha quem se importa. Entendi. Ganha quem se preocupa com o coletivo, de uma certa forma, né? Em tradução literal era isso. Então, hoje o ESG veio para ficar nas empresas como uma forma de você medir essa responsabilidade socioambiental da empresa, né? Então, no meio ambiente, na sigla meio ambiente, nós temos indicadores como redução das emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, né? A forma que a empresa lida com o meio ambiente. Entendi. Tá? No social, nós temos indicadores como diversidade, né, entre os colaboradores, bem-estar dos colaboradores. Nós temos inclusão, nós estamos falando aí de inclusão, né, de minorias ou parcelas segregadas da sociedade. Então, no social, nós temos indicadores que refletem a maneira com que a empresa lida com a sociedade no seu entorno. Tá? E no governança, que a gente fala que é a parte mais importante dessas siglas, né, ela é o coração, na verdade, porque é ela que traz efetividade para a sustentabilidade. A governança é a forma que a empresa se relaciona com ela mesma. Como que ela cria fluxos de processos rastreáveis, né? Como que funciona o processo de gestão dela, transparência, né? Você tem esses processos rastreáveis, ou seja, significa que você tem condição de abordar, de fiscalizar aquela empresa. São processos de auditoria dentro da própria empresa, tá? Então, esses são os indicadores que são levados em consideração para você atribuir e considerar que aquela empresa atende ou não os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E qual que é o primeiro passo para a implementação dessas práticas ESG dentro das empresas, Camila? Bom, então, o primeiro passo fundamental é você ter um profissional qualificado nessa área. E embora seja um assunto assim muito de análise de métricas bem definidas, né, e analíticas, a gente costuma dizer que o profissional que vai trabalhar com ESG, ele tem que ter uma habilidade imensurável, que é a da sensibilidade. Ele precisa ter a sensibilidade para entender a cultura organizacional da empresa, para ler e interpretar pessoas, né? E para trabalhar, de preferência, a liderança. Porque essa transformação ela tem que acontecer da liderança para baixo. De dentro para fora. De dentro para fora, isso. De cima para baixo. Exato. E Camila, e quando a gente fala isso também, a gente está falando que esse profissional ele tem que estar habilitado porque ele vai lidar com empresas de N segmentos, né? Exatamente. E a gente não está falando aqui que tem que ser uma empresa específica, um nicho específico, não, mas são todas as empresas que precisam aplicar essas práticas. Então, você vai pegar segmento de todas as formas, não é isso? Exatamente. E adaptar e analisar cada segmento. Isso. E aí, por isso que a gente fala que uma das principais habilidades é a sensibilidade. É o feeling. É trazer essas, né, assim, essas metas dos ODS, desses objetivos,
para dentro daquela empresa que presta um serviço, pode ser prestadora de serviço, pode ser indústria, né? Pode ser assim, de variados os setores. Entendi. Então a gente já viu que é uma prática que veio para ficar. Sim. É uma coisa difícil de ser aplicada na prática, Camila? Não é difícil. O empreendedor ele só precisa entender que é um processo, né? Não é algo que a gente atinja um resultado imediato. É todo um processo de transformação dessa cultura organizacional da empresa e que precisa, sobretudo, de comprometimento com esses resultados. Mas a partir do momento que você vai medindo e você vai apresentando os resultados, fica mais fácil de você conseguir esse comprometimento da liderança, principalmente, da empresa. Entendi. E é uma prática que ela gera um investimento, é óbvio, né? A empresa deve investir nisso. É um investimento de alto, médio ou baixo custo? Bom, é impossível mensurar, porque isso vai depender de cada empresa, de como que essa empresa já está estruturada, quais são os processos que precisam ser reformulados, né? Quais os processos que precisam ser implantados. Então, depende também muito do tamanho da empresa. Tá? É muito comum você ter uma empresa que, inclusive, já adota as principais práticas de sustentabilidade. Entendi. Ele só não consegue fazer ou não veio fazendo o registro disso. Então, a gente entra só com fazendo essa medição, registros. Isso, exato. Entendi. Então, esses investimentos são variáveis. Às vezes, não tem investimento nenhum. Às vezes, não tem nenhum custo. Né? É só mesmo uma mudança de comportamento. Bacana. Bom, e me fala uma coisa, veio para ficar, as empresas que não se adequarem a essa nova forma de trabalho, né, que é cuidando da sustentabilidade, trabalhando a ESG, elas estão fadadas ao fracasso, ao insucesso? Bom, eu não diria fracasso ou insucesso, né, mas eu entendo elas perdem... Eu entendo que elas vão perder espaço, né? Assim, acho que o mercado já tem mostrado isso, que essas empresas que não se aderirem a essas práticas, elas vão ser naturalmente excluídas desse mercado. Sim. Até porque, para você ter uma ideia, por que isso é tão importante, né? Como que surgiu a prática do ESG, na verdade? Quando um fundo de investimento que chama Black People, não sei, uma coisa assim. Mas é o maior fundo de investimento hoje do planeta. Ele movimenta 17 trilhões de reais. Quando ele publicou uma decisão de que nós não investiremos mais em empresas que não adotem as práticas de sustentabilidade. Então, o mercado passa a se adaptar a essa necessidade. Com objetivando certeza. Recursos, né, e fomento Nós dos estamos falando de investidores e os próprios consumidores, Camila, porque hoje você pode ver aí, dentre vários produtos do mercado, você vê uma marca que tem essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a saúde, né, usando agentes químicos ou evitando, né, aqueles agentes nocivos à saúde, dentre aquela que não mudou nada nessas práticas, é óbvio que você vai procurar aquela que se preocupou. Você vai sempre estar procurando aquela empresa que tem essas práticas, que adotou essas mudanças, né? Sim, e o consumidor determina muito, né? Com certeza. O futuro dessas empresas. Num outro momento, a gente pode, por exemplo, falar de greenwashing, que a gente chama, que são também empresas que adotam de uma forma de fachada. Adotam esses comportamentos, mas que, no fundo, são comportamentos de fachada. Não são comportamentos que refletem, na verdade, ou que tenham um impacto social, ambiental positivo. Olha, né? Interessante. Elas eu não sabia que existia isso. Tem. A gente usa esse termo, né? Sério? E aí, num segundo momento, a gente pode falar sobre Não, isso. bacana. Muito obrigada, Camila, pelos esclarecimentos. A gente vai continuar o programa, mas no próximo bloco eu vou conversar com o Eduardo Buzin, que vai trazer mais informações acerca desse assunto, ele que é biólogo. Não saia daí que a gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre os processos sustentáveis dentro das empresas. Sabemos que o cuidado e a preocupação com o meio ambiente é algo que faz parte da nossa realidade, é uma questão de sobrevivência e para isso estamos trazendo esse assunto tão em voga para tratar aí com vocês, nossos telespectadores. Agora eu vou conversar com o Eduardo Buzin, que é biólogo e que vai trazer para a gente mais informações acerca desse assunto. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, Fernanda. É sempre bom a gente poder falar um pouco daquilo que a gente gosta e pratica, né? E um assunto tão importante que ele está vindo à tona, né? Não só para as pessoas físicas e agora principalmente, né, para as empresas. Exatamente. E a gente está falando também, eu conversei com a Camila, né, o pessoal acompanhando aí a respeito das práticas ESG, das mudanças comportamentais que as empresas têm adotado e sabemos que também existem indicadores, né? Que são aquelas atitudes que as empresas precisam se adequar. O que a empresa precisa, de fato, para atender o indicador ambiental? Nosso país é o país das legislações, né? Hoje nós temos legislações municipais, estaduais e federais. Cada tipo de atividade que a empresa realiza, ela vai atender as três, individualmente, em conjunto, né? Então, o primeiro passo é saber qual atividade que a empresa realiza para saber exatamente quais legislações ela vai ter que cumprir e quais são esses indicadores. Tá? Esses indicadores, no geral, são práticas que todas as pessoas, empresas já deveriam estar realizando há muito tempo. A gente precisa saber, por exemplo, todos os insumos, todo o material que aquela empresa adquire para produzir aquele produto final dela, de onde eles estão vindo? Será que eles estão vindo de um local que é ambientalmente correto? Né? Depois a gente entra no meio da produção. Durante a produção vai gerar, né, algum resíduo. O que a gente vai fazer com aquele resíduo? Então é importante a gente aprender a destinar aquele resíduo de forma correta. E com essas novas práticas, a gente consegue agregar valor a esses resíduos, né? Tem grandes empresas que, em vez de simplesmente descartar ou destinar uma outra empresa que vai beneficiar, reciclar, reutilizar, ou simplesmente dar uma destinação adequada, né? Eles passam a vender também aqueles resíduos. Olha. Né? Então isso é interessante, porque isso aí pode trazer um retorno financeiro, né? Além da qualidade ambiental que todo mundo tem visado. Importante. E aí, no final, é essa questão igual eu falei, da destinação. Tem empresas, por exemplo, que vão começar a implantar dentro do sistema dela também formas de produzir subprodutos, né, de reciclar alguns produtos, né, ou começar a trabalhar de uma forma mais social, né, às vezes destinar aqueles produtos a entidades carentes para que elas possam ter um fundo financeiro próprio. Sim. A gente trabalha com algumas prefeituras que a gente já viu, onde a prefeitura implantou na cidade o sistema de tratamento dos resíduos sólidos, né, de reciclagem. Certo. Só que a prefeitura ela não retira um centavo. A prefeitura ela deixa o que era os antigos catadores de latinha, de lixo, né? Ela deixa que hoje eles administrem isso. E hoje eles conseguem retirar uma renda maior do que antigamente, Sim. né? E tendo uma profissão, tendo uma previsão de futuro. Né? Hoje a gente vê que eles colocam os familiares trabalhando em conjunto, então isso aí traz também um desenvolvimento social. Excelente, com certeza. Sai todo mundo ganhando. Com certeza. E além desses detalhes, as empresas, né, e pessoas têm que sempre atentar, por exemplo, de onde vem a água? Né? Ela está vindo de uma concessionária local, ela está sendo captada de algum recurso hídrico, né? Isso deve ter um licenciamento. Para onde essa água também, né, está indo? Né? Ela está indo para uma rede coletora do seu município, o seu município possui uma estação de tratamento de esgoto, né? Se ela não possui, será que a minha empresa vai ser necessário implantar uma estação de tratamento de esgoto antes de jogar na concessionária? Então, são vários aspectos, né, que cada empresa vai ter que analisar e saber o que convém e o que não convém para ela. Né? Nós temos estações de tratamento de água,
E é possível uma empresa ter a sua própria estação de tratamento de água? Sim, sim. Olha que bacana. Tudo isso já existem profissionais, empresas especializadas que vão projetar de acordo com a necessidade da empresa, né, o espaço físico que ela possui, né, para poder tá implantando esse tipo de empreendimento, né, até mesmo loteamentos hoje. Alguns tipos de loteamentos já são exigidos que tenha, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto. Claro. Antes que caia na rede da concessionária local, que em tese já deveria ter também as estações de tratamento de esgoto delas. Isso. E com certeza existe uma fiscalização para isso, né, Eduardo? Com certeza. Como que são feitas como é feita a fiscalização dessas normas? Então, a gente já está nessa área há muitos anos e a gente vê como vai sendo ocorrendo, né, as mudanças dessa forma de fiscalização. Antigamente era aquela coisa da denúncia. Né? Você ligava ali para o Ministério Público, Polícia Ambiental, para um órgão ambiental e ia fiscalizadores ali na sua porta, rodava a sua empresa toda identificando possíveis infrações. Né? Aplicava a infração e você tinha que, né? Você era penalizado por aquilo e tinha que correr atrás do seu prejuízo, né? E se adequar. Hoje, principalmente agora, período pós-pandemia, né? Saíram inúmeras legislações onde tudo isso ficou automático, né, e autodeclaratório. Então, como a doutora Camila falou, né, de ter a importância de um profissional adequado dentro da empresa para prestar aquele serviço, é exatamente por isso. Porque pode chegar um momento que o órgão ambiental ele vai te solicitar um relatório autodeclaratório, com provas, fotografias com presença de coordenadas, data e hora, sabe, para não ter, assim, jeito de você burlar as normas. E aí você mesmo vai ter que criar a prova, né, em prol ou contra você. Olha só, entendi. Então, hoje, os órgãos ambientais já têm acesso a imagens de satélites mais reais. Verdade. O uso de drone. Né, a própria Polícia Militar de Meio Ambiente já faz uso de drone para fiscalização de infrações de locais com difícil acesso. Então, a pandemia, né, e o avanço da tecnologia fez com que essas fiscalizações fossem de forma mais rápida e à distância. Né? Então, por isso que as empresas têm que ficar preocupadas em manter a casa em ordem, porque a qualquer momento elas podem ser questionadas. Quando você fala dessas, né, normas que a gente tem que atender, as empresas precisam atender, você está falando apenas de grandes empresas ou estamos falando de empresas de todo tipo de porte, pequena, média e grande? Não, de forma alguma. As legislações, elas descrevem quais atividades possuem potencial poluidor. E dentro dessas legislações colocam os portes de licenciamento, porque entende-se que uma empresa de menor porte, ela tende a ter uma possibilidade de poluir menos, né, o meio ambiente. Então, são menos exigências que são realizadas para esse tipo de empresa. Quanto maior o porte, automaticamente, né, a maior a quantidade de exigência. Mas não quer dizer, por exemplo, que você tenha uma empresa onde não é passível de ter uma licença ambiental, que você não precisa, né, ficar atento às práticas ambientais. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um lava-jato. Uma atividade de lava-jato, alguns municípios já aderiram dentro das legislações ambientais, que é uma atividade passível de licenciamento. Mas se você for ver no âmbito estadual, eles desconsideram isso. Você tem que saber, por exemplo, que você está lavando um veículo, o veículo pode estar sujo simplesmente com terra, com óleos e graxas, né, com algum outro tipo de substância. Né? Para onde está indo a água desse lava-jato? Será que já vai direto para o rio? Né? Tem uma caixa separadora água e óleo, essa caixa tem uma manutenção temporária, né? Porque com certeza essa água tem agentes poluentes nela. Com certeza, os próprios produtos químicos, né, que são utilizados na limpeza do veículo, né? Verdade. Isso aí, dependendo do tipo de produto, pode ir diretamente para o córrego e ser prejudicial à fauna, né, aquática. Com certeza. Então, às vezes o lava-jato implantar
práticas de sustentabilidade, de diminuir a quantidade de água utilizada para uma lavagem de veículo, né? Detergentes biodegradáveis, né? Que não vão causar, né, um impacto grande. Entre outras práticas, como eu falei, a questão da limpeza da caixa separadora, água e óleo. Então, se você for ver hoje, praticamente todo empreendimento, né, ele deve implantar práticas, independente se é uma exigência da lei ou não. Tá? Como a doutora Camila também falou, tudo isso hoje está sendo visado pelo mercado. A partir do momento que você apresentar isso para o seu público-alvo, né, para os seus clientes, você pode ter certeza que você já tem uma vantagem a mais. Agrega um valor considerável, né, e te diferencia da sua concorrência. Isso. A gente que está nesse meio de meio ambiente, a gente observa muito. Praticamente todas as embalagens, todos os produtos, todas as propagandas hoje, sempre tem um desenho, recicle-me, empresa sustentável. Verdade. Entendeu? Então, assim, por mais que às vezes elas também não pratiquem 100% aquilo que elas estão divulgando, que elas estão, né, aderindo às práticas. Exatamente. Elas vendem essa imagem. Exatamente. Produtos de cosmético hoje vêm com selo que o produto não foi testado em animais. Verdade. Então, a população já está passando a cobrar isso. Né? Verdade. Não só, né, fundos de investimento, né, grandes investidores, né, as pessoas mesmas, né, a dona de casa, né, eu sou o dono de casa, então assim, eu sempre que eu vou num produto, por exemplo, no supermercado, eu viso por embalagens maiores, né, embalagens de 5 litros, por exemplo, de detergente, que é muito melhor porque se eu for comprar 10 embalagens das menores, eu tenho 10 vasilhames para descartar. E é mais econômico também. Né? Acaba sendo mais econômico você comprar mais produto numa embalagem só. Com certeza. Então, o mercado tem visto, né, tudo isso. Né? Ele tem produzido, em grandes cidades, a gente já tem supermercados, por exemplo, que não possuem embalagem. Né? Você mesmo leva, leva mesmo a sua embalagem de casa para fazer a compra do material. É verdade. Então, a gente tem que trazer práticas do nosso dia a dia, até para dentro da nossa casa. Tá? Porque quando a gente começa a absorver essa ideia de que o meio ambiente é para todos, e não só para a gente, para os nossos filhos, netos e para quem vai ficar, né? Porque o meio ambiente não é uma coisa, um estalar de dedos. Né? Você não planta uma árvore hoje e no final do ano ela já está grande. Não, né? Com certeza. Então, da mesma forma, na poluição de rios, né? E uso dos materiais naturais, né? A gente tem que pensar isso. No meu dia a dia lá, meus filhos até acham ruim comigo, porque a gente recolhe dentro do nosso condomínio caixa de leite. Né? A gente recorta a caixa para poder lavar, né? Porque se você vai levar ela para um local de reciclagem com leite, ela vai azedar, e aí não é interessante. Então, a gente tira a tampa, lava, seca e depois destina para o local de reciclagem. Bacana. Então, como eles às vezes ajudam na lavagem, eles ficam assim, não vou ficar lavando isso mais não. Eu falei, meu filho, mas você tem que ver que você está melhorando o meio ambiente. Não, mas não quero saber. Aí, então assim, tudo passa também de uma prática de educação ambiental. Com certeza. Dentro da sua casa. Dentro de casa. Entendeu? Com seus amigos, com seus vizinhos. Você acaba influenciando pelas suas atitudes, você influencia as pessoas. Com certeza. Sempre tem alguém que está te observando, entendeu? E vai vendo que aquilo ali vai dando resultado, né? E aí vai começar a copiar. E aí você sempre tem que estar evoluindo. Como empresa, né? A concorrência vai chegando junto. Com certeza. Então, você tem que criar, né, novos métodos de estar à frente do mercado. Com certeza. E isso também funciona para a gente no dia a dia. Eu, na minha casa, eu faço a separação de pilhas e baterias, tampinhas de garrafa PET, anéis de latinha, a caixa de leite, material reciclado, a gente separa também para coleta seletiva que o município possui. Possui, verdade. Resíduo orgânico, a gente não faz descarte, eu tenho um jardinzinho,
Então, a gente faz a compostagem daquilo ali para produzir material para as plantas, que a casa de um biólogo não pode ser sem, não pode, sem planta, né? Eduardo? Sem jardim. Verdade. Então, e isso daí é onde eu falo, a partir do momento que eu comecei a ter algumas práticas, alguns vizinhos meus começaram a copiar. Eles separam o material e passam para a gente, né? Eles pegam aquele lixo orgânico e levam lá no nosso cantinho. Então, o meio ambiente, a gente tem que trazer ele para o nosso dia a dia. Com certeza. Né? É um assunto importante e, como eu falei, as empresas vão conseguir ter um melhor retorno, né, um melhor entendimento, a melhor implantação dessas práticas, exatamente na hora que ele entender que isso é para todos. Com certeza, com certeza. É uma prática que realmente ela vai só agregando e eu acho que funciona como um dominó, um efeito dominó. Né? Porque você vai influenciando, as outras pessoas vão entendendo e aquilo ali vai se alastrando. Não, com certeza. É uma prática do bem. Sim, e a partir do momento que você começa a implantar isso igual, né, eu tento colocar na cabecinha dos meus filhos, eu tenho certeza que um dia eles vão acabar entendendo, Sim, né, principalmente com o crescimento desse assunto, né, da importância desse assunto, eles vão acabar entendendo e vão continuar praticando, né, e transferindo isso para os filhos também. É chato agora, mas eles estão entendendo que isso tem um propósito muito maior. Não, com certeza. É chato porque, como se diz, né? A gente lavar a vasilha de casa todo dia é enjoado, né? Chato, aí a gente colocar mais uma ainda para poder agregar o serviço, aí é complicado. Mas aí que está o detalhe. A gente tem que deixar de colocar isso como uma coisa ruim, né? E trazer isso, né, pensando no benefício que vai trazer para a gente, né, e para todo mundo no geral. Efeito positivo. Muito bom, Eduardo. Querido, muito obrigada. Né, nosso tempo está encerrando. Eu acho que nós conseguimos passar o recado. Muito esclarecedora a entrevista. Sim, né? É muito legal conhecer mais sobre essas práticas e entender, que é o principal, é a importância dessas pequenas atitudes, dessas mudanças de comportamento, não só dentro de casa, mas principalmente hoje nas empresas, até mesmo para o sucesso da sua empresa, né, no futuro. Com certeza. Muito obrigada, Eduardo, pela participação. Obrigado a você. E você que nos acompanhou até aqui, agradeço mais uma vez a sua companhia. Continue nos acompanhando aí também nas redes sociais, continue acompanhando a programação da TV Sistec e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão, até lá, tchau, tchau.